É para mim uma grande alegria participar do ciclo de palestras sobre direitos fundamentais organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e vir aqui discutir sobre a intertextualidade entre a literatura e os direitos humanos. Como dizia José Saramago, aonde vai o escritor, vai o cidadão. Agradeço à professora doutora Célia Abreu e ao jurista Pedro Paulo Gaspar pelo convite. Sou formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tenho mestrados em Direito Internacional pelo Queen Mary and Westfield College da Universidade de Londres e pela Escola de Direito da Universidade de Nova York, em NYU. Integro o quadro de docente da Fundação Getúlio Vargas e sou escritora com livros publicados pelo Projeto Lucinéia Catadora e pela editora 8,5, dentre outros. Proponho aqui alguns pontos inconclusivos para reflexão e convido a todos os que assistirem a esse ensaio que avancem com ideias e sugestões. Aqui abrimos um diálogo, atiramos um cesto no lago. Por favor, enviem seus comentários que serão muito bem recebidos. Obrigada. Direitos humanos. A estrutura jurídica nos âmbitos internacional e nacional dos direitos humanos datam do período pós-Segunda Guerra Mundial e baseiam-se no Pacto Humanitário em defesa da dignidade do indivíduo. Os direitos fundamentais se dividem entre gerações para fim de classificação, sendo que se originam dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade estabelecidos pela Revolução Francesa e o resultado do trabalho de pensadores no século XVIII. Há direitos de primeira a quinta ou possivelmente sexta geração, incrementados conforme a sociedade contemporânea transcende em sua evolução. Hoje escolhemos cobrir o direito à água potável e à dignidade da criança. Para tanto, apresentamos a imagem da menina surpreendida banhando-se em um bueiro a céu aberto no Rio de Janeiro. Assim como a Maria Elizabeth, encontramos em todo o mundo crianças em situações de perigo, em zonas de conflito, desprovidas de recursos básicos e desprotegidas pelo Estado, que se trata com E maiúsculo. Enquanto o Estado não for capaz de remediar o fracasso em acolher as crianças, com C maiúsculo, como objeto central de suas políticas, deveríamos reduzi-lo ao E minúsculo, em que pesem o tamanho das letras e o valor das palavras. Literatura. Remetemos à pequena vendedora de fósforos. Nesse conto de Hans Christian Andersen, uma menina pobre como a Maria Elizabeth, temendo o pai que a castigará caso volte para casa sem o dinheiro da venda, sai pela cidade para vender palitos de fósforo. Em um beco frio, ela teme o pai e, prestes a morrer, pensa na sua avó que a deixou. A luz das chamas dos fósforos que ela gasta lhe oferece o consolo espiritual e a redenção vislumbrada. A literatura é o conjunto de imagens que a menina vê nas paredes ao seu redor. A literatura lhe traz os sonhos e o imaginário. A literatura é a chama que existe em cada um de nós em busca de uma redenção qualquer. Dos nossos erros, das nossas limitações, do nosso espectro. A literatura, assim como a realidade, joga Maria Elizabeth, na manhã de sol, em um bueiro, ao lado de seu pai alcoólatra, e dá à menina uma caixa de fósforos para que ilumine ao seu redor. A literatura pode resgatá-la do bueiro e fazer dela uma princesa em um reino encantado e salubre. E o direito irá soerguer-se como ponte ou muralha? Cabe à sociedade com leis em vigor exigir o seu cumprimento. Cabe ao corpo dos direitos humanos fazer coro e tirar Maria Elizabeth do bueiro, criar condições de saneamento, água potável, educação e meios de se tornar uma mulher digna. Palavras. Nos romances de formação, Bildungsroman em alemão, o leitor lança o olhar na formação do indivíduo e o caminho para o seu amadurecimento com dignidade. Não é possível desagregar a escrita de seus princípios em face das circunstâncias da realidade, quaisquer que sejam as consequências decorrentes. Saramago. E o escritor, artista, rebelde transgressor, não deve se abster desse vínculo. A defesa dos excluídos e do que habita à margem anima a criação, e no embate do processo criativo, o escritor, a laia do legislador, serve-se de palavras com peso e valor diferentes, como se dispostos num balcão semântico.
Indo além dessa dimensão de valor e do peso das palavras, poderíamos imaginar as palavras como objetos, estilhaços de cataclismas universais ou meteoros que se movem entre nós. Ou como se no mar, coberto de espuma, cada bolha assumisse forma, rumo, e as palavras passassem a conviver conosco como seres vivos e independentes. Quais as consequências se Maria Elizabeth pudesse segurar dignidade com as duas mãos? A água. A criação não existiria sem a água, a maior riqueza natural da terra. É sagrada, simboliza a purificação. Várias religiões pregam a ablução para que se absorva a pureza e a fertilidade da fonte. Com a água lavamos as nossas mãos, sem nos isentarmos de responsabilidade. A água não possui forma, flui, é reserva infinita do possível. Os povos do sul da Ásia afirmavam encontrar força cósmica na água. Para os astecas, a água era essencial para a regeneração do sol, fogo, e ofertavam o sangue considerado água preciosa. No Egito, dizia-se que a lótus emergiu das águas primárias, berço do sol, fogo, na primeira manhã. Entretanto, há uma dualidade no conceito de água. A água pode ser doce ou salgada. De sua paz pode extrair o caos, a desordem, como no caso das calamidades decorrentes de enchentes, dilúvios, tsunamis. Congelada, a água representa a estagnação da psique. Para alguns, uma pedra de gelo significa o universo. No Brasil, a água é legislada como bem de domínio público com valor econômico. E o país, signatário dos diversos tratados internacionais, afirma o direito à água potável e limpa e ao saneamento, essenciais à dignidade humana, e sem o qual não há pleno gozo da vida e dos direitos humanos. A Convenção sobre os Direitos da Criança expressa o direito à água potável e saneamento. No mundo, 2,5 bilhões de pessoas, dados da Unicef de 2012, encontram-se excluídas da possibilidade de que seus dejetos sejam tratados. A organização do universo humano. Quais forças modulam nosso comportamento individual e coletivo? Será que, como sugerem os estoicos, somos cães atrelados a um carro em movimento e que o nosso livre-arbítrio respira entre a decisão de acompanharmos o veículo ou sermos puxados mediante a nossa inércia? Oscilamos entre a placidez dos lagos e as correntezas marítimas com seus ciclones aquáticos, entre o mundo ordenado e o caos, entre uma ordem cósmica racional ou uma conspiração, produto de conjunções perigosas de bilhões de átomos. Nas meditações de Marco Aurélio, lemos que não fomos feitos para nós mesmos, mas para os outros, que a nossa natureza é fundamentalmente boa e generosa, e as relações devem primar o bem coletivo. Os indivíduos devem ser tratados com justiça. Através da nossa percepção, processamos os dados que recebemos. A todo instante somos bombardeados por objetos e eventos transformados em impressões, ou melhor, fantasia, passível de um julgamento de valor. Inerente à nossa condição humana de animal social, possuímos a faculdade da ação, enquanto inseridos em tempo e espaço de uma cidade cercada pelos nossos deveres como cidadãos. Ao aceitarmos objetos, inclusive palavras corpóreas e eventos com humildade, reconhecemos os nossos deveres e colocamos em prática a nossa vontade. E essa vontade, em consonância com o paradoxo socrático, não produziria erros propositais. Ninguém erraria por vontade própria. Os seres humanos não saberiam distinguir entre o bem e o mal. Monstros, feras e crianças. A afirmação de que os seres humanos não saberiam distinguir entre o bem e o mal se apequena diante das fábulas que alimentam a nossa fantasia. Nelas nos deparamos com a literatura profética. Com os monstros, feras e crianças, confrontamos os medos e desejos mais profundos. Materializa-se a aproximação entre a arte e a vida. Ademais, entramos no universo da empatia. Assimilamos o sofrimento do outro através dos nossos sentidos. Se a literatura nos engaja como um projeto de vida, primeiro como leitor e depois como escritor,
significa uma extensão da minha compaixão pelos outros. Outros domínios, outros sonhos, outras palavras, outros territórios de relevância. Susan Sontag. A empatia é objeto de estudos avançados na neurociência, e o ser humano não é incapaz de colocar os pés nos pares de sapatos alheios e experimentar a orfandade. A doutrina da responsabilidade coletiva fundamenta-se nessa chama humanista. O escritor José Saramago considerava a Declaração dos Direitos Humanos o documento básico para o estabelecimento da justiça no planeta e defendia a criação da Internacional da Bondade. Em Sagarana, de Guimarães Rosa, o pretinho cantava, quase chorando, soluçando mesmo. Era assim uma cantiga sorumbática, desfeliz que nem saudade em coração de gente ruim, mas linda, linda, como uma alegria chorando, uma alegria judiada que ficou triste de repente. Ninguém de mim tem compaixão. No desafio proposto pelo filósofo Gramsci, como tornar compatível o pessimismo da razão com o otimismo da vontade? Se aplicássemos a doutrina das 3 disciplinas proposta por Marco Aurélio ao caso de Maria Elizabeth, a imagem da menina no bueiro comove os nossos sentidos, a nossa percepção. Em contrapartida, algum de nós tomará uma atitude concreta, uma ação, como parte do nosso dever de nos adaptarmos às demandas e aos requerimentos da natureza? Agiremos com a vontade? No espectro de uma pequena vendedora de fósforo, quando ela acende a chama de um fósforo, os monstros e feras que se avultam têm traços exageradamente humanos. Uma multidão irá se aglomerar para admirar o corpo da menina congelada. A mesma multidão que passa e ignora Maria Elizabeth. Aniquilar o ancestral para fazer nascer o novo. Fulgor. Se a voz do passado clama, é a do futuro que deve nos orientar. Frente ao abismo do presente, onde as palavras grandes e fortes não chegam a se agigantar como divindades impulsionadas pela força cósmica, constatamos que Maria Elizabeth não possui linguagem, direito ou capacidade para responder na esfera do mundo adulto. Maria Elizabeth delineia as figuras das milhares de crianças que, como ela, vivem em miséria absoluta. Facilmente, a menina se torna uma quimera, uma lembrança, e nada mais no depósito de imagens coletivo. Maria Elizabeth está suspensa, sem mãe visível, num berço nem celeste, nem terrestre. Maria Gabriela Lansol. O seu berço é o bueiro, um túnel de profundeza de onde não sairá. Como personagem, Maria Elizabeth segue o fio que une as diferentes cenas, Fulgor, de Lansol. Essa energia brilhante descrita por Lansol relembra os conceitos de Deleuze e Guattari e o mecanismo usado por Kafka ao metamorfosear os seus personagens. Tanto para estes filósofos quanto para Lansol, somente a escrita e a literatura podem atingir um estado de iluminação ou revelação no texto, fulgor. Através das palavras, o homem pode tornar-se o outro, ou tornar-se invisível na literatura. Através dos direitos humanos e da execução do Estatuto da Criança, Maria Elizabeth pode tornar-se a mulher digna que lhe é de direito, ou tornar-se invisível, translúcida como a água inacessível a Maria Elizabeth. Obrigada.